Livro de Joel, eu quero caminhar com ele, caminhar com você, um pouquinho neste livro. Quantos acharam? Então você vai permanecer com a Bíblia aberta e nós vamos ler um pouquinho esse livro, tá bom? Vamos orar a Deus, de olhos abertos, fechados, do jeito que você preferir. Ore, diga comigo: Senhor Deus e Pai, eu amo a Tua palavra, e agora eu vou ler, e o Senhor vai falar comigo. Esta palavra não é do homem, esta palavra sempre prevalece, ela é viva, o Espírito Santo está nela, e ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que foi designada, e eu creio, Senhor, ela tem prevalecido pelos séculos dos séculos, ela tem mudado a vida de homens, em toda a história, e ela nunca passará o céu e a terra, mas a Tua palavra jamais passará. Eu vivo por ela, eu creio nas Suas promessas, eu creio nos Seus mandamentos, e o meu prazer é, como de Davi, obedecer a Tua palavra. Diga aleluia, diga graças a Deus, diga bendito seja o Senhor que me deu a Sua palavra. Aleluia, aleluia. Capítulo 1, nós vamos começar aqui no capítulo 1, no versículo 2, o profeta Joel diz assim: preste atenção. O que ele diz? Preste atenção no que eu vou te mostrar, povo de Israel, Igreja Batista Caminho da Fé. Ele diz: preste atenção no que está acontecendo, preste atenção na história, nos fatos que estão acontecendo. Vocês vão perceber que o que está acontecendo nunca aconteceu antes. Ele fala isso no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Quando chega no versículo 4, ele diz assim: o que deixou o gafanhoto, o quê? Cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ele fala de 4 tipos de gafanhotos, porque a nação estava vivendo algo que nunca viveu. Ela havia sido invadida por esses gafanhotos, e que destruíram o país. Destruíram o país. E esses gafanhotos representam 4 nações. Quantas nações? Os babilônios, os medo-persas, os gregos e os romanos. Deus, através do profeta Joel, estava dizendo: está vendo esses gafanhotos? Esses gafanhotos representam 4 nações que virão contra Israel. E o que os gafanhotos fizeram, eles vão fazer também. Eles vão destruir o seu país. Por que esses gafanhotos estavam vindo sobre a nação de Israel? Porque Israel estava desviado, estava na idolatria, na apostasia, não tinha vida espiritual, não ligavam para a vida espiritual. E agora segura aí, pega essa revelação. O livro de Joel nos mostra que a maldição, o livro de Joel nos mostra que o pecado atrai a vara de Deus. O pecado atrai o castigo de Deus. Isso é uma lei espiritual que vale até os dias de hoje. Mas o livro de Joel também nos mostra que o arrependimento, diga aleluia, suspende a vara de Deus. Irmãos, vivemos no mundo a consequência do pecado, o fruto do pecado. E eu conheci uma família que se afastou dos caminhos do Senhor, e eles tinham a sua estrutura familiar muito abençoada. O marido casado com a esposa com o marido, os filhos, casa própria, 2 carros na garagem, trabalho, e de repente eles permitiram que o pecado entrasse, e com pouco tempo, esta família perdeu
tudo que tinha. E eles foram morar, não é que todos que afastam se perdem, mas de alguma forma a maldição adentra, e essa família foi morar num barraco, num barraquinho. Perderam tudo de repente, porque Joel nos mostra que o pecado atrai a vara de Deus, a maldição, abre portas. E aqui o profeta começa a dizer, dizendo: olha, vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? E ele disse: o que deixou o gafanhoto cortador, vai vir um migrador. E ele fala desses gafanhotos que virão, dessas nações que virão. Se você ler o livro de Joel, você vai ver que o capítulo 1, o capítulo 2, até o versículo 17 fala da vara de Deus, da ira de Deus. Do capítulo 2, do versículo 18 para frente, Deus começa a trazer o bálsamo da restauração. E aí começa a falar dos milagres da restauração, começa a falar da prosperidade, começa a falar da bênção. Então o livro de Joel é dividido em duas partes: a vara de Deus e a restauração de Deus. Quem pode dizer aleluia? E ele nos mostra como que a vara de Deus chega e como a restauração de Deus chega. Ele mostra, ele vai mostrando, está vendo esses gafanhotos? Esses gafanhotos são tipos de demônios também, que quando entram na vida da pessoa, eles vão corroendo tudo que a pessoa tem, vai roubando tudo que ela tem. Às vezes a saúde, às vezes a alegria, às vezes a paz, às vezes o sono, às vezes as finanças, às vezes o relacionamento conjugal, às vezes destrói os filhos. Então, às vezes a gente fala: você não está percebendo o que está acontecendo? Faz uma análise da sua vida. Volte o versículo 2, por favor. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Ele diz: preste atenção, olhe para a sua própria vida. Tem gente que o time está perdendo de 10-0. Ele está celebrando não sei o quê. A vida está indo de mal para pior. E ele continua com os mesmos amigos, com as mesmas conversas, com a mesma oração, com o mesmo jeito. Então aqui olha o versículo: ouvi isto, vós velhos, e escutai todo mundo, os novos também, os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Vocês já viram uma coisa dessa? Ou nos dias dos vossos pais? Ele está dizendo: preste atenção. E esses gafanhotos entram, irmãos, e sabe, irmãos, que não há limites. Não há limites para eles. O que eles querem ver no final é a sua derrota. Eles querem ver você no manicômio. Eles querem ver você louco. Eles querem ver você com depressão. Eles querem ver você sem dinheiro para comprar uma água mineral. Eles querem ver você andando a pé. Eles querem ver você brigado, sentindo prazer. Como um homem falou comigo: pastor, pior hora para mim é a hora de ir para casa. Eu gosto de estar na rua, porque eu tenho paz. Isso é a invasão dos gafanhotos. Eles estavam vivendo isso e não percebiam. Capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o texto: um povo, porque veio um povo contra a minha terra, um povo poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixos de uma leoa. E o que ele fez? Olha o 7. Ele visitou a minha terra, e ele fez da videira uma assolação, destroçou a figueira, tirou a casca, que lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Então, até o tronco da árvore ficou branco. Ele comeu a casca, ele comeu as folhas, ele comeu os frutos, e depois, para não bastar, ele comeu o tronco dela, ficou branco. Olhe bem, está falando dos babilônios, quando entraram na terra. Olha o 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação, e os sacerdotes, ministros do altar do Senhor, estão enlutados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o culto acabou. Não tem culto, porque veio a pandemia, fechou as igrejas. Veio a miséria e não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para pagar a água, não tinha dinheiro para pagar aluguel, as igrejas foram fechadas, e os sacerdotes começaram a chorar. Mas os sacerdotes eram culpados, os pais de família eram culpados, toda a nação era culpada.
Porque uma nação consagrada ao Senhor, uma família consagrada ao Senhor, existe para a glória de Deus. E eles abandonaram a Deus. Eles começaram a se prostituir, eles começaram a pular carnaval, eles começaram a fazer festa nas suas casas, encher de bebida, encher de uísque, e bebedeiras, e droga, e cocaína, e maconha, e sensualidade. Os filhos começaram a ter falta de respeito com a mãe, mandar pai calar a boca, mandar mãe calar a boca, mandar para aquele lugar, xingar, desculpe a palavra, desgraça, não sei o que, palavras assim, começaram a sair da boca dele, aquilo que sai da sua boca, retorna para você, a não ser que você clame o sangue de Jesus e peça perdão, porque palavras, diz a Bíblia, são sementes na parábola do semeador. Ele conta a parábola e diz: a semente é a palavra. Ele diz, irmãos, e olha o que aconteceu, acabou o culto, não tem culto. Irmãos, se não tem culto, o diabo entra e destrói de vez. E não parou aí, olha o que está dizendo no versículo 10. O campo está o quê? Assolado, a terra está porque o cereal está o quê, irmãos? Destruído, a vide secou, a videira secou, a oliveira fez o que, irmãos? Murchou, olha o fruto da maldição, até as plantas sentiram sol escaldante, calor excessivo no deserto, e a pessoa fala: não, é o clima. Não, irmãos, acima do clima está a bênção de Deus. Eu vou te provar. O campo está assolado, as oliveiras murcharam. 11, ele diz assim: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, do campo, pereceu a colheita. Tinha colheita, olha, você preparou, você visitou o cliente, você levou a proposta para o cliente, você fez lá o seu bolo para vender, você fez qualquer coisa, ligou, preparou tudo, e não, fica tranquilo que vou fechar o negócio com você, o dinheiro vai entrar, já está certo, você conta com aquilo. Na hora que você vai, não quero mais não. A messe no campo foi frustrada, a colheita foi interrompida por causa do pecado, diz a Bíblia. Vamos caminhar. O 12 diz assim: a vide fez o quê? Secou. A figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo fizeram o quê? Secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Não há alegria. Eu vi uma japonesa coreana dando uma palestra, e ela falou mais ou menos assim, não é essas mesmas palavras. Ela disse assim que o ser humano, ele se torna irreconhecível quando ele tem fome e miséria, quando ele não tem o que comer. Ele começa a fazer barbaridades. A Coreia do Sul era um país que há poucos anos atrás, eles comiam até cachorro. Fome extrema, miséria extrema. Houve um grande avivamento. As maiores igrejas estão na Coreia. Hoje eu não sei, mas há pouco tempo tinha igrejas de 1 milhão de membros, 500 mil membros, Poyang-Shu e tantos outros. Hoje a Coreia é o quê? Com poucos anos, não sei se tem 70, 60, poucos anos. A Coreia hoje é uma potência mundial, é país de primeiro mundo. Os policiais lá não andam de arma. O pastor Paulo Kim me convidou para ir à Coreia com ele. Ele falou: não, lá, pastor Rogério, não anda de arma, não precisa. Eu falo, é só um caso extremo, que vem aquele batalhão de choque, aí vem com aquelas armas. Mas não tem roubo, não tem nada. Todo mundo prospera. As grandes empresas estão lá. Porque uma nação se arrependeu, eles começaram a orar, começaram a buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, chorar, dizer: Senhor, eu estou com vergonha disso, muda a minha história, eu não tenho força, mas a minha força vem do Senhor, muda, Senhor, eu quero te agradar, a minha carne quer fazer isso, mas o meu espírito quer o Senhor, eu não quero ser dominado pela carne, eu quero ser dominado pelo Espírito. Quem pode dizer aleluia? Olhe bem, e aí, vai o versículo 17, a semente fez o quê? Mirrou. O que é mirrar? Ó, a semente, ela já está grande, ó, ela mirra, ó, a laranja, puxa, está bonita,
Vou esperar mais uns dias para colher, de repente aquele trem, mirra. Debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados e os armazéns destruídos. Em vez de construir armazéns para juntar, não. Existe uma bênção em Deuteronômio 28, que o Senhor diz assim: se ouvires a minha voz e tal, ele diz assim, ele diz assim: bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Quem pode repetir essa promessa? Diga: bendito será o meu cesto e a minha amassadeira. De novo, diga: bendito será o meu depósito e a minha despensa. Será a minha conta no banco e a minha poupança. Cesto. Pegou a visão? Não é só conta no banco, é a poupança. E a poupança não é para gastar numa emergência, é maldição. A poupança é para desfrutar. Não estou fazendo uma poupança aqui porque se tiver uma emergência, vai ter. O carro vai quebrar, vai bater, vai ter. Não, estou fazendo uma poupança para desfrutar, para abençoar alguém, para abençoar a obra de Deus, para eu viajar. Eu estou fazendo uma poupança, porque eu declaro que o Senhor é quem me protege. Aqui diz que Ele vai abençoar a poupança, vai abençoar a conta. Mas aqui Ele está dizendo: os celeiros foram assolados, os armazéns destruídos, porque se perdeu o cereal. O 17. O 18. Lê o 18, igreja, por favor. Vai, Ana. Como geme o gado. As... ao 19, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou as aves do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Seca, fome, gafanhoto, fogo, calamidade sobre o povo. Porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, isso aqui acontece vívido nos nossos dias. Aqueles que abandonam o Senhor, eles começam primeiro a sentir os efeitos da maldição na sua vida espiritual. Seu espírito definha, sua alma seca, seu espírito seca, sua alma geme, e começam aquele vazio. Os maiores índices de suicídio estão em países como a Suíça, onde é um país lindíssimo, próspero ao extremo, mas ali os grandes índices de suicídio estão em países assim, onde o dinheiro não tem falta, porque isso está provando para o homem que dinheiro não traz felicidade, carro não traz felicidade, amigos não traz felicidade, só o Senhor completa você. Não adianta mais você correr de Deus, correr do seu ministério. Só o Senhor vai acalmar sua alma agitada. Só o Senhor vai te colocar pleno. Como diz o Salmo 3, versículo 3: o Senhor me faz andar de cabeça erguida, o Senhor renova a minha coragem, aleluia. O Senhor me faz olhar altaneiramente, com confiança, com expectativa, com motivação para o dia de amanhã, não com medo. E aí Deus vai falando por que eles estão vivendo aquilo. Por que eles estão vivendo aquilo? Mas de repente, Deus chama o povo para se arrepender. Fala: sacerdotes, pastores, comece por vocês. Venham para o altar na hora que não tiver ninguém. Dobre o joelho e chore. Chama o povo para chorar. Chame, se você não chora,
Deixa eu te dar um conselho, uma instrução, uma orientação do céu. Então peça a Deus para você chorar na presença do Senhor. Quando você chora, quando você se humilha, pastor, eu não sinto vontade, é porque você não viu a dimensão da sua natureza ainda, você não viu os seus pecados ainda, você não viu a glória de Deus, o Deus santo que servimos. Então peça a Deus: Senhor, traga quebrantamento no meu coração, quebranta-me. Aí Deus chama eles para se quebrantar, e aí Deus começa dizendo assim: já que vocês se quebrantaram, olha o versículo, capítulo 2, versículo 21, vamos começar aqui a segunda parte do livro. Olha aqui, ele diz assim, versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor não estava fazendo, mas o Senhor, é como se ele já, quando Deus fala, é como se já tivesse feito. Se Deus fala, vou te abençoar, é como se ele já te abençoasse. Então ele quer que você se alegre. Eu vou te abençoar, não, eu estou te abençoando, mas você não está vendo, mas se alegra, porque se Deus falou é porque já está feito. A palavra de Deus não cai, ele diz, porque o Senhor faz grandes coisas. Aí ele começa, olha o versículo 22, não temais animais do campo, vocês que estão uivando, porque os pastos do deserto vão reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a videira produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Não chovia, Ele diz, eu vou mandar chuva, diga aleluia. Diga profeticamente, levante, Deus está mandando chuva sobre a minha vida, chuva de bênção, chuva do Espírito, Deus está mandando chuva. Isso aqui não é um sermão, irmãos, eu estou ministrando para você, eu estou liberando para você uma palavra profética, uma palavra para desenterrar a bênção, expulsar a maldição. Em primeiro lugar é para mim, eu falei, Senhor, é para mim, e para a igreja. Olha isso aqui, eu vou mandar a chuva em justa medida, os fará descer outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Você sabe o que é chuva temporã e chuva serôdia? Você sabe o que é isso? Então escute, a chuva temporã é a primeira e a serôdia é a segunda. São chuvas fora da sua época. Você não sabia disso? Chuva fora de época, não é época de chuva. Para que serve isso? Você vai preparar a terra, Deus manda a temporã, a terra fofa, é uma chuva na medida, nem muito nem pouca, porque senão mata. Se vier pouco não resolve, se vier muito, mata também. Mas Deus falou, vou mandar a temporã na medida certa, diga aleluia, na medida certa. Prepara aí, porque o profeta de Deus está nesse lugar, irmão. Você tem que se manifestar, você, aleluia. A nossa fé, irmão, se não for manifesta em palavras e obras, ela morre. Aí eu tenho fé, mostra-me pelas suas obras e pelas suas palavras. A temporã vem e prepara a terra. Aí você planta, aí nasce o fruto, aí o fruto está grande, quase na época de colher. Aí não é época de chuva, mas Deus manda aquela chuvinha chamada serôdia. Ela desce, quando ela molha o fruto, é assim a bênção de Deus, é Deus que cuida, é Deus que dá. Vem a chuva serôdia, fora de época. Quem pegou essa palavra? Fora de época. Irmão, vem fora de época e molha, o fruto cresce mais e fica mais suculento. A bênção de Deus. Lá no meu terreno tem um pé de acerola, na minha casa. E nunca deu. É um pé de acerola bravo. E eu pensei em cortar o pé de acerola. Falei, vou cortar, que está na frente da casa, assim no canto, no muro quase, e não nasce. Entra a calçada e o muro, aquele pezão feio, não nasce a acerola. E desse tamanho assim, grande. Eu falei, eu vou arrancar. Mas aí, eu não sei o que eu falei, foi lá e podou
o pé de acerola. Ele podou e o jardineiro falou assim, cara, vamos arrancar isso aqui. Ele falou assim, não, eu falei, se a gente arrancar dele aqui e colocar lá, será que vai ser melhor? Ele falou, não arranca não, pastor, que não vai dar muito certo, deixa assim mesmo. E ele podou, ele ficou podado, ficou até uma árvore bonitinha. E eu cheguei e falei, Glaucio, eu vou arrancar esse trem, porque não dá acerola, já tem anos esse trem não dá acerola. Mas de repente eu peguei a mangueira, comecei a molhar a grama e molhar o pé de acerola. Lúcia, ele estava cheio de negocinho pequenininho assim, bem pequenininho. Eu molhei de um dia para o outro. Eu vi de um dia para o outro. Que eu cheguei, eu até mostrei o Damião foi lá. João, desse tamanho, as acerolas vermelhas, lotou o pé. Eu não deixei ninguém pegar, nem os pedreiros, pega não. Peraí, vamos tirar foto, depois vocês pegam, isso aqui é o sobrenatural de Deus. Deus está falando comigo aqui, lotou e está lá. Eu falei, é só continuar molhando. Aquele pé de acerola, Charles, dá o ano todo, aquilo não para. Fala, aquilo representa eu. Fala, aleluia. É fruto o ano todo. É a bênção de Deus. Irmãos, eu fiquei maravilhado. E agora vou comprar aquele petzinho, você bota um negócio na ponta, fica gotejando, sabe? Nas casas vende aí. E fica molhando, vai dar acerola o ano todo. Diga aleluia. A chuva temporã, diga, Deus está enviando a temporã e a serôdia sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre as famílias da igreja, a chuva fora de tempo, irmãos, aleluia. Olha, irmãos, o que ele diz aqui, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijais, 23, no vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Deus controla o tempo, Ele controla as estações. Eu já fui fazer muitos trabalhos evangelísticos na rua, e o céu fica preto, negro, e nós oramos, Deus, leva a chuva para o mar, agora não pode chover, o investimento foi alto. Nem toda a chuva vem de Deus. Levantou a cabeça, né? Eu vou te provar. Nem toda a chuva vem de Deus, maremoto. Se você ler o livro de Jó, você vai ver catástrofes naturais enviadas pelo próprio Satanás. Capítulo 1 e capítulo 2. Não vou ler, leia lá depois. Essa enchente que veio, foi Deus que mandou. Que Deus? Às vezes não é Deus, às vezes é o diabo. Como saber? Aí é outra história. Mas eu só quero te mostrar que muitas delas não vêm de Deus. É verdade. Secas, misérias. Aí ele diz assim, as eiras, oh glória, se encherão. Olha o que Deus quer para você. Não é eira vazia não, irmão. Deus quer para você eira cheia, cheia de trigo. E os lagares transbordarão de quê? Vinho e óleo, aleluia. O vinho fala da alegria. O vinho fala da motivação, um cara motivado, um cara feliz. Eu falo para os diáconos, o diácono sabe disso. Irmãos, um abraço do diácono, da diaconisa, cura mais do que a receita de muitos médicos. É verdade. Quando chega ali e recebe um abraço, às vezes o culto, a visitação da pessoa é um diácono motivado ali na porta, lá no estacionamento, recebendo você, nos recebendo. O vinho fala, Deus falou, eu vou fazer ficar cheio, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, então vai haver alegria. Irmãos, tem gente que tem dinheiro, mas não tem alegria. Tem gente que só anda com a cara fechada. Tem gente que não cumprimenta ninguém. Quem tem o Espírito de Deus não é assim. Se está assim, precisa de libertação, precisa de um renovo. A alegria é fruto, é filho da obra do Espírito Santo. Tem gente que acorda de mau humor. Tem gente que trata as pessoas da própria casa de qualquer jeito. E trata as pessoas lá, parece um açúcar, um doce. Mas em casa é grosso, ignorante, mal educado, mal-humorado. Mas quando a bênção de Deus, a revelação entrar em você agora, isso vai mudar.
Deus vai tirar esse azedume. Pastor, eu não era azeda assim. Eu sei, querido, a vida tem tantas coisas que nos faz azedar. Você e eu, nós, às vezes acontece uma decepção, uma frustração, não sei o quê, uma expectativa que não rompeu, um insucesso, uma falha, e essas coisas vão azedando a gente. A gente era mais alegre, a gente cantava no banheiro, a gente assobiava, a gente dançava em casa. De repente parou, cadê a doçura? E tem uma irmã que diz para mim: esse homem destruiu a minha vida, pastor. Eu sei, minha irmã, mas hoje o Espírito de Deus está aqui para te curar, te libertar e restaurar a doçura na sua vida, porque a sua alegria não está nele, está em Cristo. Pastor, por que eu sou assim? Você está assim por causa do que está aqui. Sua mente precisa mudar. Quando você vê uma pessoa prosperando, não diga que ele está roubando. Não amaldiçoe o país que você mora. Não fale mal da pessoa que está do seu lado. Ele diz: eu vou restaurar o vinho. Diga aleluia. O vinho fala da motivação. Ele diz também: eu vou restaurar o trigo. O trigo fala da força, do alimento. O trigo fala da prosperidade. Entende, irmão? Aleluia, cheio de vida. Aleluia, aleluia. Ele diz também: eu também vou restaurar o óleo. O óleo é a unção, é a presença de Deus. O povo não tinha. Deus diz: eu vou mandar o óleo, o brilho no rosto do Espírito. Entende, irmão? O poder, a autoridade, a unção. Diga: as minhas eiras, levante as mãos e profetize sobre a sua vida. Diga: as minhas eiras estão sendo cheias de trigo. Os meus lagares estão transbordando. Irmão, não é cheio, é transbordando de vinho e de óleo. Você sabe aquela música que diz assim: eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que me roubou? Vamos ler o próximo versículo. Diz assim, 25: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Talvez você está achando que você está velho, já perdeu muito tempo. Ei, meu irmão, se posicione hoje, porque Deus vai mudar a sua sorte. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Quando Deus diz assim: o meu grande exército que eu enviei contra vós outros, aí você pensa assim: ah, então foi Deus que enviou. Foi e não foi. Quando ele diz assim: o meu grande exército que enviei até vós outros, ele está dizendo assim: esses gafanhotos, quem manda neles sou eu. Você não fez, você saiu debaixo da bênção, eles vêm naturalmente, não precisa nem ser convidado, a ordem já foi liberada. Entende? Agora você veio para perto de mim, andou comigo debaixo no esconderijo do Altíssimo. Então você me invocou como seu Deus, você me aceitou como seu Deus, você aceitou os meus princípios. Então a bênção de Deus vem e o gafanhoto não pode chegar nem perto. É natural, já é comando. É como carro, passa a primeira, anda até uma velocidade, pisou no acelerador, mas eu estou atrasado, né? Pisou no acelerador, ele já comando lá no motor, já muda de marcha. É automático agora, não tem marcha. Quem pegou, diga amém. Ele diz: o que o gafanhoto destruiu, eu vou restituir. Diga: vai haver restituição. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E meu povo jamais será... Diga: eu não vou ser envergonhado. Deus não vai deixar a sua fé ser frustrada, a sua fé ser envergonhada. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, ele creu na cura, mas morreu. Eu digo: ele creu, morreu crendo e foi honrado na sua fé com a promoção, porque a morte para o crente é promoção. Paulo disse assim: meu desejo é de ir, mas eu não vou eu prefiro ficar por causa de vocês, eu posso ser mais útil. Mas a morte é promoção para o servo de Deus.
Ele diz: você não vai ser envergonhado, sua fé não será envergonhada. Aleluia. E quando aquilo é contrário à nossa fé, irmão, deixa eu lhe ensinar. Quando é contrário ao que você creu, você precisa saber, Deuteronômio 29, 29, que há um Deus soberano. O que é soberano? Há um Deus que sabe tudo, controla tudo, tem todo o poder, e Ele sabe o que é melhor para você, entendeu? Você pode confiar nele, Ele sabe o que é melhor para você, e Ele vai te conduzir assim. Os pensamentos de Deus são mais altos, e você acha que o que está reservado para nós no amanhã, após a morte, é pior do que a vida que vivemos hoje? Claro que não. Pastor, mas ninguém quer morrer. Eu sei que ninguém quer morrer, nem eu quero morrer, porque o nosso lado humano, aleluia, entende? A nossa humanidade, ela não é espiritual, mas no espírito, quando contemplamos essas coisas, nós podemos ver que é muito melhor, pelo espírito. Paulo chegou a dizer assim: o que eu vi lá, não existe palavras para falar, não existe vocábulo, não existe letra, não existe som. O que eu vi é inenarrável na linguagem humana, mas Deus tem preparado coisas maravilhosas. Então quando a coisa não acontece como queremos, e são poucas, muito poucas, às vezes na vida de pessoas quase nada, sabe, irmãos? É a soberania de Deus. E aí você fala assim: não aconteceu o que eu não queria, aconteceu o que eu não queria, ou não aconteceu o que eu queria, mas mesmo assim eu glorifico ao Senhor. Mas no mais, Deus sempre honra a nossa fé. São esses irmãos assim com a mente bem fechada, falam assim: eu não acredito mais nisso, porque fulano aconteceu isso. Tá bom, irmão, fulano aconteceu isso. Então vem na tarde da vitória, segunda-feira, 3 horas, que você vai ouvir muitos testemunhos de milagres e libertação. Ouvir milagre, você vai falar assim: meu Deus, você é Deus purinho, não tem como, isso que aconteceu é Deus purinho. Vamos caminhar aqui para a gente encerrar agora. Então Deus aqui diz que vai encher as eiras, que vai mandar a chuva fora da sua época, a temporânea serôdia, na medida certa, que Deus vai restaurar, repreender os gafanhotos, restituir, aleluia, o que foi perdido. Eu vejo pessoas que perderam a moral. Era conhecido no bairro como enrolado, era conhecido na cidade como cachaceiro, era como isso, como aquilo, e aceita Jesus e tal, e vai passando o tempo, as pessoas ficam dando pedradas, as pessoas ficam olhando, criticando, mas irmãos, quando vai passando o tempo, chega o momento da honra, porque o Salmo diz assim: o Senhor fará sobressair a minha justiça, aleluia. Deus vai mostrar quem você é. Diga: Deus vai mostrar quem eu sou, que eu mudei. E aí entra a melhor parte, eu não vou falar dela agora, mas você lê em casa, do versículo 28 ao 32. Ele fala do dia que estamos vivendo, e esse texto fala do versículo 28 ao 32, fala de quando Israel assumiu o poder espiritual novamente, porque hoje o poder espiritual está sobre a igreja. Está sobre a igreja. E quem é a igreja? Qualquer pessoa de qualquer nação que aceita Jesus. No Velho Testamento as nações eram conhecidas como judeu e gentios. No Novo Testamento cresceu, é judeu, gentio, igreja de Deus. Quem é a igreja? Os gentios que aceitam Jesus e os judeus que aceitam Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Enquanto durar essa dispensação, é a igreja a boca de Deus, a autoridade de Deus. E do versículo 28 ao 32, você vai ver que quando Israel reassumir sua posição espiritual, porque Israel estava destruído, o vale de ossos secos, a restauração daquele exército mostra esse processo. Ele foi sendo restaurado. Por último faltou o Espírito. Quando o Espírito entrou nele, eles viveram. Então, espiritualmente eles estão mortos, estão presos àquela religião sem vida. Porque o Espírito está aqui, está ali, para todo aquele que invoca o nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vai. Não pereça mais.
Diga, só há salvação em Jesus. Então do 28 ao 32 ele vai falar como Elias. Quando Elias foi arrebatado, o Espírito veio sobre Eliseu. E ele tinha porção dobrada. Poder dobrado. Ele fez o dobro de milagres. Quando a igreja for arrebatada, virá sobre Israel porção dobrada. Você vê isso aqui do versículo 28 a 32. Se você não conseguir ver, depois você me pergunta, que eu te mostro. Porque às vezes tem que procurar bem, tá? Quem entendeu, diga amém. E aí, para terminar, eu leio com você o versículo de número 10. Capítulo 3, 10. Depois que Deus falou isso tudo com eles, eles ainda tinham um discurso: eu não tenho, eu não posso, coitado de mim, eu não consigo, é muito para mim, está difícil, está vindo outra, pandemia não, mas é outra, como é que fala? Outra variante, a Volkswagen vai lançar uma nova variante agora, de alto padrão. Aquele líder lá americano, o cara, para com essa hipocrisia. Nós vivemos numa avalanche tão grande de informação, que a gente não sabe nem o que é verdade. Tem hora que a gente fala uma coisa, depois a gente pensa outra nesse sentido. Mas de uma coisa nós sabemos, que Deus está no controle. E a maldade desses líderes nossa foi exposta. Você viu como o homem é pior do que você pensa, muito mais. Como ele é egoísta. Entende, irmão? Tem gente muito pior do que você. Mas muito pior de maldade. Você jamais iria prejudicar uma pessoa, podendo fazer o bem para ela. Você não vai prejudicar uma pessoa, se você você pode fazer o bem para ela, você não vai mentir, dolo, você não faz isso, sim ou não? Você tem um Deus, você teme. Tem muita gente de boa índole aí fora, que foi criado nesses padrões, nem crente mais foi, mas tem uma raça, irmãos, que é pior do que o diabo. Nessa pandemia nós vimos isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uns não estão entendendo, não dá para explicar mais, mas é isso mesmo. E para encerrar, eles estavam dizendo o quê? Depois de tudo que Deus mostrou, eles estavam dizendo: não posso, não sei, como é que eu vou fazer? Eu não consigo, não tem jeito, nananã. Aí Deus chegou aqui no 10 e falou assim: forjai espada das vossas rélias de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco. Sabe o que Deus falou? Olha para o seu irmão e fala para ele: se vira, meu irmão. Dá um jeito. Desembola. Sai aí no capinado, acorda cedo. Começa a fazer alguma coisa. Pega a sua foice e lixa ela na pedra. Faz dela um facão. Pega a enxada e lixa, faz dela uma lança, ao contrário. Pega esses instrumentos seus de podar, de trabalho, e faz dele uma arma de guerra. E para de dizer que você é fraco, porque eu sou contigo, então você é forte. Diga: eu sou forte. Diga: eu sou forte. Diga de novo para ver se você mesmo acredita. Diga: eu sou forte. Porque você só vive ouvindo que você não tem força de vontade, que você começa e não termina. Mas nessa manhã Deus está dizendo: não, eu sou contigo e você é forte. Aí você tem que acreditar, você tem que concordar com Deus, dizer: eu sou forte porque o Espírito de Deus está em mim. Eu vou começar, vou terminar, eu vou prosseguir, eu vou dar um jeito. Deus disse: se vira, para de dizer. Então proclamar entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, acheguemos, subam todos os homens para a guerra. Versículo 9 eu estou falando. Subam todo mundo para a guerra, mas nós não temos arma. Cala a boca. Forjai a espada das vossas rélias de arado. Quebra o arado, faz dele uma espada. Lança das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. O versículo 11 ele diz: apressai-vos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Você é forte. Diga, eu sou forte. Aleluia. Irmão, você não precisa, igual eles aqui, pegar o seu arado e fazer uma espada, comprar um revólver, não é isso. As nossas armas não são essas mais. Você precisa ter coragem e marcar uma hora no seu relógio de compromisso, como um compromisso de ir ao médico, de ir ao trabalho, de ir à escola, marcar uma hora que você vai dobrar o joelho. E é verdade, e chegar diante de Deus, e dobrar o joelho, ou até se assentar, mas digamos que dobra o joelho, e sem máscara, e dizer para Deus: Senhor, sou eu que estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou cheio de problema, eu acho, né? Mas eu queria falar com o Senhor. Eu estou com aquela obra lá, Senhor, querendo pegar o alvará, aquele trem não anda, Senhor, está tudo agarrado. Senhor, põe a mão lá, me ajuda aí. Meu filho, Senhor, começou agora na faculdade. Senhor, guarda ele, eu tenho investido na vida desses meninos. Eu não posso perder. Senhor, estou sendo perseguido lá no trabalho, tem aquele homem lá, está me perseguindo, aquela praga. Aquele filho do capiroto, Senhor, salva aquele trem. Talvez ele melhora. Senhor, não aguento mais andar com esse carro velho. Aquilo quebra, só vivo visitando o Jorge, a oficina do Jorge. Quem está entendendo? Simples assim. É verdade. É igual o pastor disse ontem, magnânimo Deus. O que é isso, magnânimo Deus? É simples. A Bíblia diz, sem máscara, sem representar. Marque um horário. Diga ao fraco, eu sou. Você tem hora para entregar seus produtos lá na sua empresa, tem hora para terminar. Tem uns meninos aqui que tem empresa. E eles pegaram o exemplo da Forte Leve. Toda segunda-feira na Forte Leve tem um culto. Toda. Eles convidam um pastor de vez em quando para ir lá ministrar. Toda semana. Toda semana, para o horário de trabalho. Aí os meninos que não são bobos falaram assim: poxa, como que Deus abençoa, hein? Vou fazer também. Começaram a fazer também toda semana. O outro também. Teve um outro aí que falou comigo. Eles não faziam não, pastor. Mas agora começamos a fazer todo sábado. Fazer um culto aqui. Invocar a presença de Deus nesse lugar. Deus é importante ou não é? Deus tem que estar no primeiro lugar. Senhor, tu és sócio disso aqui. E na sua casa? Aleluia. Diga ao fraco, eu sou. Você é forte, acredite nisso. Você tem o Espírito de Deus. Não é um cigarro que vai te dominar. O cara fuma e fala, não, para a hora que quiser. Para nada. Você tem a coragem de acordar de madrugada, sair da cama limpinha, do lençol cheiroso, para fumar um cigarro, tomar um cafezinho e voltar dormindo, fedendo a mão, fedendo a boca, do lado da sua mulher, fedendo a casa toda, domina nada. Você é dominado, agora eu digo o Espírito de Deus, eu domino a pornografia, domina nada, você precisa se arrepender, você precisa confessar seu pecado, procurar uma autoridade espiritual, você não consegue largar o celular, eu estava no avião, eu e o pastor Ivonildo, sentado, por acaso nos encontramos no avião, ele sentou assim, eu sentei aqui, eu sentei na cadeira do meio, do lado de cá sentou um americano, o cara estava com um tablet, ele estava chegando dos Estados Unidos, e ele estava chegando aqui no Brasil, sabe o que ele estava pensando? Mas vou deitar e rolar, que aqui é só prostituição e adultério, aqui tem mulher que você tem que andar com um guarda-chuva, que tem mulher nua caindo na cabeça, ele estava com um tablet, é verdade, vendo pornografia no avião, sexo explícito, e eu não percebi que ele estava de fone, e o pastor Ivanildo, nós dois conversando, de repente eu olho assim, sangue de Jesus, pastor Ivanildo, olha isso aqui, ele falou, camarada doente,
doente. Aquilo ali é mentira, aqueles gemidos é mentira. Aquele sexo é falso. Aquilo é podre, aquilo é sujo. Diga ao fraco, eu sou. Não consigo perdoar. Consegue, você é forte. Consegue. Consegue. Porque se você chegar diante de Deus e falar assim, eu não perdoei. Você não perdoou? Você já leu a oração do Pai Nosso? O Espírito Santo está mandando falar isso aqui para encerrar? A oração do Pai Nosso é tremenda. Quando chega no final, ele fala assim, você também deve perdoar os outros, tá? Ele fala 2 vezes. Na oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós, aqueles que nos têm. Aí ele, tá, então perdoa como eu perdoo, tá? Quando termina, no final ele fala assim, porque se não perdoar, Deus também não perdoa. Meu Jesus. Mateus 6. Se não perdoar, Deus também não perdoa. Pode vir, galera. Se não perdoar, Deus não perdoa. Fala, eu posso perdoar. Perdoar não quer dizer, como é seu nome, querido? Seu nome? Vitor. Ítalo. Fala forte, Ítalo. Sua mãe falou mais alto que você. Como é seu nome? Isso, Ítalo. Grita, Ítalo. Então, eu magoei o Ítalo. Aí ele vem e fala, pastor, quero te perdoar em nome de Jesus. Tá bom? Ô, meu irmão, obrigado. Tal. Me perdoou. Mas não quer dizer que ele vai me dar aquele crédito novamente, não. Eu tenho que provar para ele. Entendeu? Não quer dizer que ele vai ficar de amor comigo. Que às vezes você perdoa uma pessoa, mas a pessoa não mudou. E você fez sua parte. Outra coisa, Lúcia, é minha irmã, eu quero te pedir perdão pelo que eu te fiz. Tá bom? Eu falei isso com você, me perdoa em nome de Jesus. Eu fiz o que fez, se ela não perdoar, o problema é dela. Eu fiz a minha parte. Se ela quer perdoar, ela não está entendendo? Você faz a sua parte, ela vai ficar com a maldição para ela lá, com a marra na vida dela, retida, o diabo vai acusá-la, que ela é acusadora, vai apontar o dedão assim, ó. Débora, baiense, e vai acusar você. Diga ao fraco, eu sou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Diga, Deus está mandando a chuva. Fora da época. É chuva de vitória, irmãos. O que Deus tem para você é eira cheia. É lagar transbordando. Oh, glória.